Estamos ao vivo para falar um pouquinho de sobreexcitabilidade e altas habilidades ou superdotação, né? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Boa noite, bem-vindos. Prazer ter vocês por aqui. E para quem for chegando, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está fazendo uma experiência nova aqui, fazendo transmissão no meu perfil também. Quem está entrando por aí, está me ouvindo, passa aqui para o Vida, tá? Que aí vocês vão me ver, vão poder interagir com caixinha de pergunta, de ter as respostas. Nessa nossa live de hoje, tirando um pouquinho aí da saudade, né? De estar ausente por alguns dias, algumas semanas, a gente resolveu voltar com um tema que é muito importante, muito marcante, muito presente para nós que vivemos o dia a dia da superdotação. A gente escuta muitas pessoas falando da parte acadêmica, a gente escuta muitas pessoas falando de alto QI, a gente escuta muitas pessoas falando de PEI, adequação curricular, e isso tudo acaba, de certa forma, trazendo uma relação muito grande com a habilidade acima da média. Mas, além dessa habilidade acima da média, a gente tem que pensar em vários outros fatores que influenciam essa manifestação dessa superdotação, né? De novo aí, bem-vindos e bem-vindas à medida em que vocês forem chegando. É um prazer ter vocês aqui, tá, gente? Aqui no Brasil, a gente trata altas habilidades e superdotação como sinônimos, né? De uma maneira geral, é um tema que trata de pessoas que apresentam capacidades, habilidades, desempenho que, comparados aos seus pares, estão acima dessa média, estão com um melhor desempenho, seja uma melhor memória, melhor execução, maior velocidade de processamento, de aprendizagem, de manifestações desse conhecimento e dessa habilidade. E nos dias mais atuais, a gente tem percebido que muito mais do que pensar só nessa habilidade, a gente tem que pensar em fatores que influenciam a manifestação dessa habilidade, né? Sabemos que fatores emocionais influenciam imensamente, sabemos que fatores ambientais, sociais, familiares são várias das coisas que influenciam essa manifestação da superdotação, dessa habilidade que determinadas pessoas apresentam e manifestam. Nós aqui no Vida já temos o hábito de falar em altas habilidades, trazendo todo esse fator emocional, trazendo todo esse fator ambiental, todo esse fator social que influencia na manifestação dessa superdotação. Renzulli, que é um cara que eu particularmente curto muito, ele já trata a manifestação da superdotação enquanto comportamento. E ele traz fatores que influenciam nesse comportamento. Apesar de ser um fator do indivíduo, de ser um fator da pessoa, ele coloca como o ambiente... Opa, boa noite! Grande abraço para vocês aí também, pessoal do Rio Grande do Sul e do Clube de Aprendizagem. Boa noite, Jana, bem-vinda. Renzulli traz para a gente essa importância de estar atentos a altas habilidades enquanto manifestação de um comportamento que sofre a influência de um fator emocional, de um fator ambiental, de um fator social e de como esses vários fatores acabam influenciando nessa intensidade da manifestação dessa habilidade. Salas de recurso, escolas, muitas das vezes estão mais preocupadas com a manifestação daquela habilidade, no resultado que aquela habilidade apresenta, do que na pessoa que carrega aquela habilidade. Ô Jana, eu fico feliz de estar aqui de volta também. Prazer ter você aqui, tá? E para quem está entrando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda.
O intuito aqui das nossas lives é trazer de maneira leve, de maneira simples, um pouquinho desses temas que são tão significativos para a gente, que vivenciamos o dia a dia da superdotação, sem ter muito aprofundamento teórico. Nosso objetivo aqui não é esse, mas é de trazer um pouco do dia a dia, da vivência e da experiência que possa ser significativo para vocês, tá bom? Quem está acompanhando aqui pelo meu perfil pessoal, agradeço vocês estarem entrando aí também. Se puderem vir acompanhar aqui pelo Vida, vocês vão me ver, vão poder interagir. Aqui eu vou responder as perguntas caso tenham e ajuda a gente no engajamento no canal. Muito obrigado. Seguindo então, um teórico que nós temos estudado aqui enquanto equipe do Vida SD, que tem trazido para a gente já há um certo tempo muita luz para iluminar esse percurso que muitas das vezes para nós é escuro, é sombrio, é solitário, é de dúvidas e sofrimento, porque a gente tem a imagem do superdotado já adulto, na imagem de grandes gênios que trouxeram grandes mudanças para a sociedade, que trouxeram grandes mudanças em seus ambientes nos quais eles frequentavam. E, de certa maneira, as famílias, quando chegam de paraquedas nesse indicativo de superdotação, ou quando chegam indicados pela escola algo relacionado à superdotação, a gente tem uma série de fatores, de mitos que sobrecarregam, que esmagam crianças e jovens que estão dentro desse universo. A gente precisa entender que antes dessa habilidade, antes dessa manifestação dessa habilidade, a gente tem uma pessoa que está ainda em formação, que está constantemente em desenvolvimento, e por estar em formação e desenvolvimento, traz para a gente a necessidade de um olhar em todo o indivíduo, em todo o ser. Para quem já nos acompanha aqui no Vida, a gente fala muito do ser humano, né, do superdotado e da superdotada, enquanto um ser biopsicossocial. Então, além da parte biológica, da parte genética, da parte física, da parte orgânica, a gente tem todo um fator mental e emocional influenciando na manifestação desse convívio, dessa convivência, dessa superdotação, mas a gente tem também um fator social influenciando, biopsicossocial. E dentro desse social, a gente tem um ambiente que enriquece, um ambiente que empobrece, a gente tem um ambiente que cobra, um ambiente que apoia, a gente tem um ambiente que sobrecarrega e a gente tem um ambiente que apoia. A gente tem um meio social que muitas das vezes pode ser motivador ou encorajador, ou pode ser privador, pode ser humilhante, pode ser perseguidor. Então, precisamos estar atentos em vários desses fatores dentro da superdotação. E aí agora entrando já no tema da noite, que é a tal das sobreexcitabilidades. Tem um carinha muito bacana que infelizmente já faleceu, mas que muitos dos seus estudos, da sua teoria, continuam se aprofundando, continuam trazendo cada vez mais luz para nós que vivemos a superdotação, chamado Kazimierz Dabrowski. E Dabrowski, ele traz para a gente uma série de fatores que, a princípio, não tinha essa conexão direta com a superdotação, mas um dos grupos dele de estudo foram pessoas com habilidades acima da média, seja talento artístico, seja talento acadêmico, fez parte dos seus grupos de estudo, mas ele percebeu que dentro do desenvolvimento da personalidade humana, então a sua primeira e grande teoria é chamada de TDP, Teoria da Desintegração Positiva, ele veio trazendo para a gente uma visão de determinados fatores que influenciam a formação da personalidade. Essa personalidade que naturalmente sofre influência de fatores genéticos, essa personalidade que sofre influência de fatores familiares e sociais, e vários desses fatores
que vão influenciar na formação da personalidade do indivíduo, da pessoa, seja ela criança, seja ela adolescente ou seja ela adulta. E Dabrowski percebeu que vários desses fatores, eu já vi que chegou perguntinha, já eu olho, Dabrowski percebeu que vários desses fatores de desenvolvimento da personalidade não estavam relacionados com a idade, porque a gente tinha crianças, a gente tinha adolescentes, a gente tinha adultos apresentando estágios diferentes de maturidade emocional, de interação social, de análise crítica do meio, independentemente da idade cronológica. Então ele traz para a gente vários fatores que influenciam a formação dessa personalidade, e dentro desses fatores que influenciam essa formação dessa personalidade, que é o ponto-chave que eu vou trazer para vocês aqui hoje, de maneira hoje ainda muito superficial, mas que eu vou ir aprofundando em outras lives para vocês, é o que ele veio chamar de sobreexcitabilidades. Essas sobreexcitabilidades seriam características de manifestação neurológica mais intensa, seja a recepção desses estímulos, seja a perpetuação desses estímulos de maneira neurológica e orgânica e a manifestação dessas respostas neurológicas e orgânicas naquele indivíduo. Dabrowski diz que essa sobreestabilidade seria uma maior intensidade, então, neurológica e sensorial. E essa maior intensidade neurológica e sensorial, naturalmente, ela vai sofrer influência do meio. E ela vai gerar uma influência no meio. Dabrowski diz, então, que pessoas que têm sobreestabilidades, elas estão mais... É como se elas tivessem mais conexões neurais. E a gente escuta falar muito disso na superdotação mais relacionado à inteligência, né? Como se fosse um cérebro mais ativo, mais conectado. Mas Dabrowski traz para a gente esse fator neurológico de maior intensidade em outras áreas, se manifestando nesses seres e naturalmente gerando respostas diferentes nessa interação com o ambiente e com elas mesmas. Ele traz para a gente 5 áreas onde essa sobreestabilidade se manifesta e naturalmente essa manifestação ela vai variar em intensidade, tanto de estímulo quanto de respostas a esse meio, mas ele coloca que como são intensidades pessoais e individuais, isso muitas das vezes gera um preconceito e uma exclusão de uma sociedade que não vê o mundo com aqueles olhos e nem vive as sensações em toda aquela intensidade. Então, quando a gente tem uma manifestação que para a maioria das pessoas parece exagerada, que na maioria das pessoas parece uma birra descabida, que para a maioria das pessoas não traz a compreensão de um padrão de igualdade, a gente pode estar falando aí de uma sobreexcitabilidade. Uma resposta mais intensa, seja na parte emocional, seja na parte sensorial, seja na parte intelectual, mas que de alguma maneira traz para aquele ser, para aquele indivíduo, uma sensação muito mais intensa do sentir, do viver, do compartilhar, tá? Sabemos que nós, seres humanos, enquanto seres sociais, a gente está o tempo inteiro buscando essa aceitação do meio. E buscar essa aceitação do meio, quando a gente, de alguma forma, está se sentindo não pertencente, a gente busca se adaptar, mudar, se adequar para encaixar no meio. Tá? Isso é muito comum, principalmente na adolescência, que é o público de maior afeto, de maior afeição e de maior trabalho que nós temos aqui, pelo menos eu, enquanto professor atendendo no Vida, né? Então, dentro da adolescência, a gente passa por um período de sofrimento muito maior por tentar caber, por tentar pertencer a esse meio que, de certa forma, quem tem essa sobreestabilidade destoa, sente muito mais, vive muito mais, percebe muito mais
E quando exterioriza isso, acaba sendo cobrado, julgado e muitas das vezes ridicularizado por estar vivendo o mundo, a vida, os momentos de maneira muito mais intensa e significativa. A Verena colocou aqui num comentário de como é difícil a gente fazer com que os professores compreendam e aceitem essa intensidade. E isso não é só na escola. A gente vê isso em casa, a gente vê isso no meio onde os jovens vivem. Como é importante a gente ter um pouco mais de compreensão dos mecanismos de funcionamento de um corpo para que a gente tenha maior aceitação das respostas daquele corpo. Por quê? Qual que é o grande ponto? Vivendo em sociedade, e principalmente num sistema educacional que traz para a gente um padrão de funcionamento, as escolas há séculos funcionam da mesma maneira e, de certa maneira, funcionam para a grande maioria das pessoas daquela mesma maneira, elas querem fazer com que o indivíduo se encaixe naquele padrão, naquele modelo, naquele ritmo. Ao fazer se encaixar, aqueles que têm maior maleabilidade se encaixam e pertencem, por mais que fiquem em sofrimento. Mas desde pequenininho a gente foi ensinado a silenciar o nosso sentir, a silenciar o nosso querer. As crianças, elas não foram ensinadas a exteriorizar seus desejos, elas foram adestradas a calar e a silenciar o seu desejo, suas necessidades, seus gostos. Porque para nós adultos é muito difícil entender e aceitar que uma criança, ela também tem desejos, ela também tem vontades, ela também merece ser respeitada por ser um indivíduo. Por quê? A grande maioria de nós não foi criado dessa maneira. A grande maioria de nós foi criado silenciados, obedientes e repetindo aquilo que era dito para nós que era adequado ou que deveria ser feito. Quando a gente tem crianças que já começam desde cedo a demonstrar essa intensidade no sentir, no viver, elas tendem a ser mais difíceis nesse trato de convivência, nesse trato educacional. São crianças que sentem muito mais suas emoções, que sentem muito mais os seus dramas de vida, que confrontam muito mais as suas criações, o seu padrão de criação parental, e são crianças que tendem a questionar muito mais também o ambiente educacional. Por quê? A princípio, ela ainda não está numa fase de se moldar ao ambiente. A criança, ela vem com uma necessidade ainda de se mostrar no ambiente. À medida em que ela vai crescendo, ela vai aprendendo ou vai sendo silenciada, e aí na adolescência a gente tem uma percepção maior de busca por esse ajuste social. Só que a gente tem também aí, em acréscimo na adolescência, um maior sofrimento por esse silenciamento de suas necessidades pessoais, internas e individuais. E aí, por isso que nós temos hoje muito mais casos de depressão, de ansiedade, de automutilação e ideação suicida na adolescência. É importante que vocês entendam que dentro desse universo da superdotação, a gente tem vários pontos em comuns, a gente tem vários pontos convergentes, e um deles é essa maior intensidade neurológica no viver, no pensar, no imaginar e no sentir. Dabrowski, quando começou a trazer dentro de suas teorias essa manifestação da sobreexcitabilidade e trazendo com evidência científica de que cérebros funcionam em intensidades diferentes, que sentem o mundo com intensidades diferentes, é natural que isso traz, a princípio, muitos questionamentos, muitos confrontos com relação a essa ideia, e aí ele veio trazendo para a gente com evidências científicas de como esses cérebros viviam esses processos realmente de maneira mais intensa. Ele traz para a gente 5 áreas de sobreestabilidade, e eu vou falar de maneira superficial e resumida
sobre cada uma delas agora. A primeira, que eu acredito que vocês já acabam percebendo muito dentro da superdotação, ele chamou de sobreestabilidade intelectual. A sobreestabilidade intelectual ela está muito relacionada à curiosidade, ao desejo de aprender, a esse desejo incessante de buscar o conhecimento, ao questionar as regras e os padrões que são estabelecidos, as coisas que são apresentadas para nós no mundo, na vida. E se a gente for fazer uma análise assim bem comparativa, essa sobreestabilidade intelectual, ela tem tudo a ver com o que nós chamamos de superdotação. Então, dentro da superdotação, a gente tem essa característica muito presente. Então, talvez poderíamos fazer aí esse elo, essa conexão de que Dabrowski, quando fala da sobreestabilidade intelectual, ele estava falando da superdotação, especialmente a superdotação acadêmica, que a gente traz aí um cérebro que busca o conhecimento, o saber, a leitura, essa avidez pelo saber, pelo questionar, pelo entender de maneira muito intensa. E é óbvio que se vocês forem analisar pessoas que fazem parte da nossa convivência, existem pessoas que são muito mais curiosas, muito mais intensas nesse desejo de saber, de compreender, de buscar do que outras. Então, Dabrowski traz para a gente constantemente essa necessidade de compreender o indivíduo nas suas particularidades. Então, ele traz para a gente um aglomerado de características em comuns, mas ele destaca essa importância de olharmos o indivíduo. Perceberam, então, sobre a estabilidade intelectual, maior intensidade no desejo de aprender, de buscar, de entender, de saber as respostas. Segundo tipo de sobreestabilidade que Dabrowski traz para a gente, sobreestabilidade sensorial. Alguns autores traduzem para a gente como sobreestabilidade sensual, mas eu particularmente prefiro o termo sensorial porque ele traz para a gente uma relação com todos os sentidos. Então, quando Dabrowski fala para a gente na sobreestabilidade sensorial, pensem aí nos 5 sentidos. E ele traz para a gente agora esses sentidos mais aguçados, mais sensíveis, mais estimuláveis. Então pode ser, por exemplo, a parte visual, onde a gente tem uma maior habilidade visual para cores, para detalhes, para minúcias. Mas a gente também pode ter uma maior sensibilidade ao incômodo com luz, com excesso de luz ou excesso de estímulos. A gente pode ter essa sobreestabilidade sensorial relacionada à parte auditiva, e aí a gente tem um ouvido mais apurado, mais aguçado, mais atento, mas a gente pode ter também um ouvido mais sensível, que se incomoda mais com excesso de ruídos, de sons. Então essa sobreexcitabilidade sensorial traz para a gente maiores conexões neurológicas relacionadas aos sentidos: visão, audição, paladar, tato. A gente pode ter aí maior incômodo com texturas de roupa. E a gente vê isso muito comum, por exemplo, ser atrelado diretamente ao TEA. Não estou falando aqui que o TEA e essa sobreestabilidade sensorial não possam estar relacionadas. Pelo menos eu não me lembro de ter lido nada de Dabrowski fazendo essa correlação do TEA com essa sobreestabilidade sensorial. Mas quem está dentro das altas habilidades e quem vivencia aí dentro do dia a dia das altas habilidades, sabe que é muito comum a gente ter jovens com comportamento de superdotação que não gostam de certos tipos de roupa, que repetem muito a mesma roupa porque ali tem uma percepção mais prazerosa daquele tecido, com restrições alimentares de não gostar e não tolerar determinadas texturas ou sabores. E aí a gente vê muito disso relacionado ao TEA. E quando a gente tem essas manifestações dentro da superdotação, várias pessoas já puxam logo para uma dupla excepcionalidade ou dupla condição. E não necessariamente essa maior sensibilidade sensorial está relacionado ao TEA. Por isso que é tão importante a gente conhecer outras teorias. E é interessante, gente, vocês perceberem que várias dessas teorias se complementam, se completam, se encaixam,
Só que pelo método cartesiano, que nós fomos educados e que nós continuamos ainda perpetuando, a gente separa tudo em caixinhas, né? Você pega a escola, a gente tem o português, a gente tem a matemática, a gente tem as ciências, mas para você entender uma questão de ciências, você precisa do português. Para você fazer uma questão de genética, você precisa da matemática. Então a gente está o tempo inteiro separando, só que a vida está o tempo inteiro juntando. Então vamos pensar nisso daí também. Falei da sobreestabilidade intelectual, falei agora da sobreestabilidade sensorial, e é natural que vocês entendam que todas essas sobreestabilidades elas podem trazer pontos positivos e pontos negativos nessa manifestação. É importante a gente ter essa compreensão que, naturalmente, dependendo do ambiente, ela pode ser encorajada, ela pode ser bem utilizada, mas ela pode também ser privada, ela pode ser uma característica que vai trazer para aquele jovem muito sofrimento, tá? Sobre a estabilidade intelectual, sobre a estabilidade sensorial, vou falar agora da terceira, a sobreestabilidade corporal ou sinestésica, que está muito relacionada a um excesso de energia. É como se aquela criaturinha tivesse uma usina extra de produção energética e corporal. Tem muito desejo de se movimentar, tem muito desejo de fazer, de agir, e isso pode gerar um maior impulso na ação. Ela se torna mais impulsiva. E dentro de uma escola, quando a gente vê uma criança com mais energia, com mais agitação, com mais necessidade de movimento, a gente já pensa logo em TDAH, né? Eu sei que muitos de vocês aí já pensaram. E TDAH é sim um transtorno que existe, que é real e que pode ser tratado com medicação, mas a gente precisa abrir abrir bem os olhos para uma característica que pode ser uma sobreestabilidade, que pode gerar para aquele indivíduo maior energia de ação, de execução, de movimentação, e que não é um transtorno de déficit de atenção. Porque eu sei que muitos de vocês convivem com criaturinhas assim. Boa noite, Zélia, tá aqui no meu perfil pessoal. A gente está fazendo uma transmissão pelo nosso perfil aqui de trabalho. Muda aí e dá uma ajuda pra gente aqui também, no engajamento, junto com o Instagram. Obrigado, gente. Voltando, eu estava falando aqui da sobreestabilidade que traz pra gente uma maior, como se fosse uma maior produção energética, uma maior vontade de agir, de se movimentar. E aí eu estava falando de crianças, criaturinhas, jovens, que têm esse excesso de energia, que acham que dormir é desperdício de tempo, que querem ficar acordados até tarde, que vão gastar horas e horas e horas em seus objetos de prazer e de estudo, seja no jogo, seja na leitura, seja no desenho. É uma manifestação de uma energia que parece que não acaba. E que quanto mais ela se envolve com aquilo ali, parece que mais energizado ela tá. Mais engajamento ela tem. Mais agitada ela fica no agir e no fazer. Isso é natural que traz pra gente, dentro de um contexto escolar, que quer que todas as crianças e jovens fiquem sentados por 4 horas ou 5 horas enfileirados, olhando a nuca e o pescoço do coleguinha da frente, copiando do quadro, repetindo aquilo que o professor está passando, e ela está ali com um nível de energia pulando pelos poros, como é que ela vai conseguir ficar paradinha? Como é que ela vai conseguir ficar quietinha? E isso, para todo mundo, gente, é natural. Uma criança naturalmente já tem mais energia do que um adulto. A gente percebe isso de maneira muito intensa. É como se as suas células estivessem produzindo ATP ali em intensidade, em quantidade muito maior. Então, Dabrowski traz para a gente esse outro tipo de sobreestabilidade que traz um excesso de produção energética e uma vontade de agir, de se movimentar, de fazer, de tocar, de interagir. Aí agora imagina, dentro dessa necessidade de movimentar, de se mexer, de tocar,
de participar ativamente. É uma criança que quer o tempo inteiro participar de uma aula, que quer o tempo inteiro opinar no que o professor está fazendo, que está se movimentando na cadeira, mas que quando ela está envolvida naquilo que a estimula, que a desafia ou que é de sua área de interesse, ela fica concentrada por horas e horas e horas e horas, que é uma coisa que a gente não vê no TDAH. O TDAH normalmente traz um período curto de concentração e atenção. Quando a gente está falando de sobreestabilidade que gera esse excesso de energia, ela pode ser canalizada e utilizada na sua área de habilidade, na sua área de afinidade, na sua área de interesse. Tá? Então, já falamos de 3 tipos de sobreestabilidade. Ô Nara, acolhe o seu sofrimento, sua dor. É muito doído para a gente ver nossos filhos sofrendo, infelizmente, com esse modelo educacional que precisa urgentemente sofrer uma reforma. Precisa urgentemente de mudanças que acolham, que compreendam as várias necessidades que os nossos jovens hoje têm. Eu sei que tem muito pai e muita mãe que pensa de, mas a gente sobreviveu a esse modelo educacional. Mas será que a gente viveu o nosso melhor? Será que a gente traz hoje a manifestação das nossas maiores potencialidades? Um ponto que eu sempre trago muito significativo para os jovens que eu atendo. Você pode se sair muito bem de uma maneira medíocre, só que você nunca vai alcançar a sua excelência dessa forma. Será que só o suficiente para passar é o nosso melhor? Porque a gente vive muito isso dentro da escola, né? A maioria dos nossos jovens e a maioria de nós foi assim. Se preocupou com o suficiente para passar. Era uma ou outra matéria que a gente se dedicava mais, ou que a gente se esforçava mais, ou que a gente tinha um melhor resultado. Mas o alívio maior não era quando a gente aprendia, era quando a gente sabia que tinha passado. E eu estou falando agora de maneira generalista. É óbvio que temos exceções, algumas exceções, talvez até muitas exceções, mas a maioria de nós tem um alívio muito grande quando passei. E não é aquela alegria e aquela animação de yes, aprendi, né? Enfim, triste, mas é verdade. 4º tipo de sobreestabilidade que Dabrowski traz para nós, ele fala de sobreestabilidade imaginativa. Prestem atenção nessa. Sobre a estabilidade imaginativa, ele fala de cérebros que conseguem imaginar de maneira muito mais intensa. Às vezes parece que aquela criaturinha está mais no mundo da lua ou no seu próprio mundo do que no mundo real. Porque é um mundo, muitas das vezes, até mais prazeroso, acolhedor e receptivo do que o mundo real. Então, são pessoas que conseguem não só criar imagens mentais, conexões e a imaginação de maneira muito mais intensa. Elas conseguem fazer conexões do real com o imaginário de maneira muito mais constante. Tá? A gente vê de maneira negativa essas pessoas que têm sobreestabilidade imaginativa porque elas preferem muitas vezes estar mais no seu mundo imaginário do que ali no mundo real. Porque o mundo real, principalmente pensando em ambiente escolar. Gente, de novo, a escola ela é muito mais massacrante do que prazerosa. Ela é muito mais perturbadora do que estimuladora. Ela é muito mais comparativa e competitiva do que estimuladora para que cada um alcance seu melhor desempenho dentro das suas individualidades. A escola ela está o tempo inteiro nos comparando. E estabeleceu um padrão de que aquele jovem e aquela jovem que consegue se portar melhor dentro daquele padrão educacional de silêncio, de repetição e de boas notas, é quem está bem na vida. E aí é triste porque a gente vê que na realidade ter sido um bom aluno não necessariamente te dá um bom resultado na vida adulta. Não necessariamente te prepara bem para o mercado de trabalho e principalmente não te prepara bem para a vida em sociedade. Por quê?
A escola, ela trabalha muito com essa repetição de conceitos já ensinados, mas ela não trabalha bem com essa utilização desse conhecimento de maneira mais prática. Aí agora pensa nessas criaturinhas que têm a sobreestabilidade imaginativa, ou seja, uma maior capacidade neurológica de imaginar, de conectar, de criar. Elas vão trazer respostas inusitadas, diferentes. A sobreestabilidade imaginativa, ela acaba tendo até uma grande relação com o que nós chamamos de criatividade, que é o pensar de maneira diferente. E o pensar de maneira diferente pode ser um processo de construção para uma concretização. Porque primeiro eu imagino, para depois eu conseguir construir e materializar. Se a gente só repete o que já foi construído e materializado, a gente vai fazer as mesmas coisas que as gerações anteriores fizeram. Mas se eu consigo imaginar novas conexões, novas estruturas, novas respostas, eu posso trazê-las para o concreto. Só que a escola ela não estimula a imaginação, a escola ela estimula a repetição. E aí agora imagina o sofrimento dessas criaturinhas que têm sobreestabilidade imaginativa, que são o tempo inteiro cobradas ou humilhadas ou envergonhadas para ficarem no mundo real. Porque isso aqui não está certo, você não pode imaginar assim, você não pode responder desse jeito, você só pode fazer assim, 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 assado, você só pode fazer se for desse jeito, igual ao que todo mundo fez. E o pessoal que tem essa sobreestabilidade imaginativa, é natural vocês talvez já pensarem que são aquelas que vão criar as melhores histórias, novas músicas, novas roupas, novas experimentações científicas, porque elas têm essa capacidade de imaginar além do que o que está sendo feito, do que o que já foi feito, tá? Então, sobre a estabilidade intelectual, sobre a estabilidade sensorial, sobre a estabilidade corporal, né, sinestésica. Eu acho de verdade que eu estou trocando esse nome, mas depois a gente dá uma olhada lá nas postagens. É muita emoção de estar aqui de volta ao vivo com vocês. Sobre a estabilidade imaginativa. E agora a quinta e última, que é a mais marcante, a mais, talvez, importante, tá? Que é a sobreestabilidade emocional. Dabrowski traz pra gente... Primeiro eu vou falar rapidinho o que é emoção. Emoção é uma manifestação orgânica que todos os mamíferos apresentam. É natural, então, que essa manifestação emocional ela é uma resposta fisiológica, ela é uma resposta biológica. Ela não é uma característica exclusiva dos seres humanos, tá bom? Elas são essenciais para o nosso instinto de sobrevivência. E elas são muito bem retratadas numa animação que eu acredito que todos vocês já viram, chamada Divertidamente. É óbvio que existem vários teóricos que falam da emoção, que falam das emoções básicas. Eu gosto muito da que foi apresentada no Divertidamente, porque ela traz pra gente de maneira bem simples, bem singela e bem objetiva, como aquelas 5 emoções básicas são essenciais para a nossa convivência social e para o desenvolvimento tanto da nossa personalidade quanto da nossa emoção, dos nossos sentimentos. Tá? Emoções e sentimentos são coisas que se complementam e que se correlacionam. A emoção é um fator fisiológico, então biológico básico de resposta automática a algum estímulo ambiental. Aí a gente tem a alegria, a tristeza, a raiva, nojo e medo. Rapidamente falando dessas 5, tá? Pontos positivos e pontos negativos, mas todos são importantes. Não dá pra gente viver com uma só, ou apenas com uma de maior intensidade. Sentimento é a relação que uma emoção nos dá de maneira individual através da nossa experiência, das nossas memórias e da nossa vivência. Então, uma mesma experiência pode desencadear uma emoção em várias pessoas, mas desencadear um sentimento diferente para um e para outro. O sentimento, ela está relacionada então com as nossas experiências, com as nossas memórias e como a gente enxerga aquilo ali. Então, um mesmo episódio pode desencadear para a gente um sentimento positivo e negativo ao mesmo tempo.
Dabrowski, quando fala então da sobreestabilidade emocional, ele traz um cérebro que vive de maneira muito mais intensa as emoções, que recebe esses estímulos, que interpreta esses estímulos e que gera uma resposta a esses estímulos emocionais de maneira muito mais intensa. Pegar um comparativo bem simples. Imagina agora um kart e um carro de Fórmula 1. Os dois são carros, os dois são de corrida, os dois precisam de um piloto, só que um alcança, sei lá, 100 km por hora, o outro alcança 140. O tempo de resposta é bem diferente de um para o outro, de aceleração ou de frenagem, de estabilidade, de equilíbrio, de curvas e tudo mais. Então, quando a gente fala de sobreestabilidade emocional, a gente traz uma resposta às emoções de maneira muito mais intensa, marcante e significativa. E essa resposta emocional muito mais intensa é natural que ela vai ser comparada à resposta dos outros, a maneira com que os outros sentem. E aí é onde as pessoas com sobreestabilidade emocional sofrem muito mais. Porque elas vão ser o tempo inteiro diminuídas e desvalorizadas no seu sentir, porque as outras pessoas não sentem na mesma intensidade que elas. E aí, são pessoas naturalmente mais sensíveis, são pessoas que naturalmente sofrem muito mais, assim como se alegram muito mais, experienciam a vida de maneira muito mais intensa. São aquelas que mergulham de cabeça nas coisas, mas também sofrem muito mais com os desapontamentos da vida. São aquelas que têm uma visão muito mais empática com o sofrimento do outro. E aí a gente vê essa sobreestabilidade emocional se manifestando de maneira muito intensa em crianças ao ver um bichinho morto, ao ver um coleguinha sofrendo, ao ter a presença ou ao presenciar algo que para o outro foi doído, foi sofrido. E ela sente aquilo ali de maneira tão intensa, de maneira tão visceral, que muitas das vezes vai se somatizar no corpo. E aí é bem comum a gente ver em pessoas que têm essa sobreestabilidade emocional alguma manifestação orgânica, cutânea, doença autoimune, ansiedade excessiva, depressão, automutilação. Dabrowski traz uma correlação muito intensa de sobreestabilidade emocional e superdotação. É como se fosse ali uma regra de que toda pessoa com comportamento de superdotação apresenta sobreestabilidade emocional. E essa sobreestabilidade emocional é natural que ela possa se manifestar em diversas intensidades. Mas uma coisa que é muito comum a gente presenciar dentro do universo da superdotação é um senso de justiça, que aí é natural a gente juntar a sobreestabilidade intelectual com a sobreestabilidade emocional de jovens, crianças e adolescentes que sofrem muito ao presenciar um ato de injustiça ou de abuso de autoridade dentro de uma escola por um professor ou por alguém da coordenação, e onde eles não conseguem tolerar aquele tipo de comportamento e vão se manifestar a favor ou daquele que foi diminuído, ou daquele que foi humilhado, ou daquela pessoa que sofreu bullying. E como outras pessoas conseguem ter um controle maior dessa manifestação, e quem vivencia essa sobreestabilidade emocional muitas das vezes não controla a sua resposta ao meio. Vamos pensar no seguinte, um exemplo prático. Falar um pouquinho da raiva. Raiva é uma emoção básica que é essencial para o nosso instinto de sobrevivência, porque ela gera em nós uma indignação e uma resposta a algo que nos gera sofrimento ou risco de vida. A raiva, ela gera em nosso corpo um excesso de produção, um aumento na produção de adrenalina, um aumento da frequência cardíaca, maior irrigação sanguínea para os músculos,
para os nossos órgãos sensoriais, principalmente visão e audição, nos põe em estado de alerta e nos gera um processo de resposta que muitas das vezes pode ser o ataque para poder sobreviver. A raiva, ela é uma emoção que nos gera a ação e a movimentação para fugir daquela situação de sofrimento ou de desagrado. Percebem como é que a raiva age então em nós, seres humanos? Agora imagina em um corpo onde eu tenho um excesso da manifestação dessa emoção, principalmente em uma criança, ao qual ainda não vai ter o controle dessas respostas biológicas, fisiológicas, e ela vai responder de maneira muito mais intensa. Batendo num coleguinha, mordendo um coleguinha, discutindo com uma professora, aumentando o seu tom de voz, que muitas das vezes vai ser tratado aí como TOD. E aí eu não estou falando que não existe o TOD, tá? TOD, para quem não sabe, é o transtorno opositor desafiador. Mas quando a gente vê qualquer tipo de comportamento que foge desse padrão de resposta esperado, a gente já puxa logo para um transtorno, para uma doença, e não para um fator fisiológico de funcionamento orgânico corporal. A gente já entende e já percebe que fisicamente, e aí eu acredito que vai ficar fácil agora de vocês entenderem, fisicamente a gente já consegue perceber que existem pessoas que têm atributos físicos de maior vantagem e desvantagem para um esporte, por exemplo. Seja a estatura, ou seja o vigor físico, seja a agilidade, o equilíbrio, fatores que naturalmente, por questões genéticas, já trazem alguns benefícios ou alguns dificultadores para algumas ações esportivas. Seria interessante a gente começar a entender que nós também temos essas diferenças, que podem ser vantagens ou desvantagens dependendo do ambiente, dentro da parte emocional, dentro da parte intelectual. Ô Zélia, eu mando mensagem para você sim, tá? Eu vou até já printar aqui a tela para eu não perder seu número. Eu mando mensagem para você. De todo jeito, manda esse número no direct, Zélia, por gentileza, aqui no Instagram, tá? Aí a gente conversa e aí a gente tira as dúvidas caso surjam aí. Muito obrigado pelo reconhecimento. Para eu finalizar, então, para já ir para o fechamento dessa nossa conversa aqui de hoje, então, deixa eu ver que horas são. A gente já está indo para o horário realmente de encerrar. Temos uma teoria, então, por um sujeito chamado Dabrowski, que infelizmente já faleceu, mas que tem vários pesquisadores que continuam ainda suas pesquisas, suas teorias, e que tem trazido para nós, dentro da superdotação, uma série de luzes que iluminam esse caminhar, que iluminam essa trajetória, que vai muito além da identificação. Gente, entendam, a identificação ela é importantíssima, mas ela é o primeiro passo de uma caminhada de milhares ou talvez milhões de passos. E para quem já está caminhando, sabe que a gente tem diversos obstáculos, buracos, paredes, pontos a passar. E a teoria de Dabrowski, ela traz para a gente uma série de mapas, uma série de lanternas, uma série de luzes que traz para a gente clareza no entendimento, na compreensão do desenvolvimento dos seres humanos, principalmente dessas manifestações mais intensas que quem vive a superdotação ou quem tem filho e filha dentro da superdotação vive com isso, convive com isso diariamente. Seja na persistência, seja na insistência, seja naquilo que as pessoas chamam de cabeça dura, seja no desejo e na vontade de aprender e de buscar, no questionamento, na imaginação, tá ali no mundo da lua, naquele excesso de energia, de fazer, de pensar, de questionar, que tem muito pai e muita mãe, que traz esses relatos pra gente de nossa, Chico, eu não sei o que fazer, porque a minha bateria acaba e a do fulano e a da fulana ainda tá ali, ó, no auge, no pique. Dabrowski traz pra gente, então, essas 5 áreas
de algo orgânico que se manifesta de maneira muito mais intensa, seja na área intelectual, seja na área imaginativa, seja na área emocional, seja na área sensorial, na área sinestésica, que explica pra gente muito dessa intensidade de quem está dentro da superdotação. Então, faço esse convite para vocês. Busquem mais conhecimento sobre essa teoria. Quem tiver interesse, manda um direct pra gente. É um assunto que eu vou trazer em outras lives. Vou trazer alguns pontos específicos de cada uma dessas sobreestabilidades. Vou trazer exemplos práticos. Vou trazer algumas sugestões de coisas que podem ser feitas para compreensão do ser. Porque a gente saber sobre não é tolir, não é cortar, não é deixar de ter. É compreender os mecanismos de funcionamento para entender os melhores momentos ao qual ele vai ser bem utilizado ou onde eu preciso ter mais atenção, porque pode me trazer algo negativo nessa manifestação. É a gente entender também que precisamos passar a buscar ambientes que para nós sejam mais encorajadores e motivadores. É importantíssimo a gente pensar nisso também, tá? Não é que a gente vá viver no mundo da lua buscando só quem nos aplaude e nos apoia, mas é entender que se eu posso escolher entre dois ambientes, um que é enriquecedor, estimulador e de pessoas que estão positivamente junto comigo buscando crescimento, é muito mais vantajoso eu ficar por ali do que ficar batendo cabeça, quebrando cabeça em ambientes que são desencorajadores, que trazem um excesso de cobrança e de bullying. E até um ponto que eu vou trazer para vocês aí numa próxima live, uma das queixas mais comuns que eu tenho tido de jovens que estão dentro das altas habilidades ou superdotação, é esse ambiente de bullying, de sofrimento escolar, de cobrança, de perseguição e de inadequação, por não se sentirem pertencentes. E aí quando a gente tem essa compreensão dessa sobreestabilidade emocional, dessa intensidade do sentir, a gente tem maior compreensão do porquê o sofrimento para eles é muito maior. E aí a gente tem dentro da superdotação hoje uma taxa muito maior de jovens com crises de ansiedade, depressão, automutilação e ideação suicida. Tá? Então é importante demais olharmos para esse lado emocional, tá bom? Quem tiver interesse, curiosidades ou dúvidas, manda direct pra gente. Eu vou olhar só a perguntinha que veio aqui pra gente. A Verena perguntou aqui como diferenciar estabilidades de TPS. Como nosso tempo já excedeu, eu vou te pedir desculpa. Manda pra gente um direct. Eu vou responder para você e depois eu ponho uma caixinha ou eu faço um story explicando para todo mundo também, tá? A gente tem um dos pontos que a gente quer trazer nas lives aqui do Vida é que não fique muito longa para não ficar muito cansativa. Para quem está entrando aqui pelo meu perfil Chico_Bill, gente, obrigado, agradeço quem veio aqui para o nosso perfil profissional Vida SD. Segue a gente aqui também, dá um auxílio pra gente no engajamento que o Instagram precisa aí de famosinhos. Nosso intuito não é ficar famoso, mas é poder difundir ainda mais e divulgar ainda mais temas importantes dentro da superdotação. E um desses é esse que eu falei hoje, tá bom? Agradeço a presença de todos e todas aqui. Essa live vai ser postada aqui no Vida e quem chegou depois, recomendo que assista, tá? Peço desculpas aí para os momentos em que eu me enrolei, mas a empolgação e a animação de estar com vocês aqui é sempre muito maior. Gente, um excelente final de semana. Se tudo der certo, semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Tá bom? Tchauzinho.